Agora nós vamos aos fundamentos, né? As proposições teológicas da Reforma Protestante, que são os 5 solas, né? Que são frases latinas que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada e a teologia romana. A palavra latina sola significa somente ou apenas na língua portuguesa. Os 5 solas são sola fide, sola escritura, solo Christus, sola gratia, solo Deo gloria. Estes são os pilares da Reforma Protestante e à medida que vamos analisando cada pilar rapidinho, nós faremos um paralelo com a realidade atual. Esse é o nosso desafio. Vamos lá. Sola fide, somente fé. Isso foi uma das coisas que Martinho Lutero pregou ali nas 95, resumindo as 95 teses, é isso, somente a fé. O princípio sola fide é a afirmação de que o homem é justificado única e exclusivamente pela graça através da fé, sem o acréscimo das obras, né, no mérito humano, ou do mérito humano. Desmascarava a doutrina do sinergismo, que era a união da fé mais obras, né? A salvação é o artigo pelo qual a igreja é sustentada. Sabemos disso. A justiça do evangelho de que não nos envergonhamos é o poder de Deus para a salvação. É do princípio ao fim pela fé, pois conforme a carta de Paulo aos Romanos, o justo viverá pela fé, né? A fé que justifica o homem e é dom de Deus, é o meio pelo qual a justiça de Cristo é imputada ao pecador. Não há glória humana nisso. Aí faremos um paralelo. Hoje em dia, não são muitos os crentes que querem ser salvos através de suas obras. Exemplo, acham que serão salvos porque são caridosos, cumprem a doutrina, né? Cumprem os protocolos de uma denominação, são dizimistas. Queridos, é somente pela fé, é somente pela graça, por meio da fé, que os pecados do homem são lançados sobre Cristo, o verdadeiro justo de Deus, que na cruz cumpriu toda a justiça de Deus. Daí então a razão que o homem no tribunal de Deus ser declarado de uma vez por todas justo, através da justiça imputada, a justiça que o Senhor Deus nos traz a nós. A igreja que quer se manter de pé, ela tem que viver pela fé, somente pela fé. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É o que diz a palavra lá em Efésios. Não devemos com isso abandonar as boas obras. Logicamente, aquela pessoa que é alcançada pelo Espírito Santo, ela começa a praticar boas obras, boas ações. A fé é a raiz e as obras são os frutos. Somos salvos apenas pela fé, mas há uma fé viva que produz boas obras, Natiel. Esse foi o sola fide, né? Mas continuou. O resumo das 95 teses vem também com outra coisa. Com certeza, sola escritura, ou seja, somente a escritura. Pastor Júnior, internauta, a reforma não foi um movimento que desviou a igreja, mas pelo contrário, uma volta aos princípios. A Escritura é a única regra de fé e prática da igreja. Acreditamos sim em sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e também na sua suficiência. É somente na Escritura que encontramos a história da salvação. É somente na Escritura que encontramos Jesus representado de várias formas e prometido de várias maneiras lá no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, visto, cumprido e também tudo isso no Novo Testamento. É somente na Escritura que encontramos o fundamento da nossa fé, a fé teológica, seja ela sistemática, bíblica, apologética, hermenêutica, exegética ou pastoral. É somente na Escritura que encontramos o que precisamos para conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É somente na Escritura que encontramos o Evangelho para sustentar a fé e nortear a nossa vida cristã. E a realidade atual? Temos a proliferação de seitas, a proliferação de doutrinas de demônios, sim, a proliferação de heresias. E a maioria destas acontecem quando nós tiramos o foco das Sagradas Escrituras e algumas pessoas passam até a observar outras coisas, como revelações, sonhos, profecias, ou melhor, profetadas. E eu já ressalto que não há na tradição sonhos, experiências, revelações, profecias, editos, concílios, decretos, entre outros, que sejam maiores e mais importantes
que a inerrante palavra do nosso Deus. Presbítero Júlio, sola fé, somente as escrituras, mas o resumo das 95 teses inclui outras coisas. Sim, pastor, solas Christo, Christus, né, no latim, somente Cristo. Somente Cristo foi a reação da reforma contra a igreja, né? Essa visão, essa perspectiva de Lutero trazia assim, mostrando Cristo contra a igreja secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam sua posição especial para mediar a graça e o perdão de Deus por meio dos sacramentos. A reforma defendeu a mediação entre Deus e o homem, feita somente pelo Senhor Jesus Cristo. A salvação do pecador, sem dúvida alguma, conforme defendeu muito bem Lutero, é obra de Cristo. Mas, quando olhamos a realidade atual, movimentos que se autodenominam única verdade, único meio de uma possibilidade de encontrar a verdade, infelizmente encontramos isso. Homens que trazem a si prerrogativas que pertencem somente a Cristo. Pastores, líderes, obreiros, que dizem: irmãos, eu estou pagando o preço para que vocês tenham uma vida abençoada, livre do mal, e enfim, né, lá vai essas falas que atraem, sim, a idolatria a homens. Há exemplos, a vida de Jesus, sem pecado. Homens que estão aí se justificando, né, aquilo que apenas poderia ou nós deveríamos encontrar em Cristo. Não podemos colocar isso em posição ou no lugar de Cristo qualquer outro homem. Sim, foi Ele que nos deu a condição de filhos, Jesus. Por meio da reconciliação, o nosso Senhor Jesus é o único Salvador, é o único mediador, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é, sem dúvida alguma, a ponte, Ele é a verdade central da reforma protestante. Isso é importante, porque muitos atribuem para si, sem mim você não vai conseguir chegar a Deus, você tem que me seguir. É isso, né, pastor Júlio? A realidade atual é isso, mas como era também na época de Lutero. Os padres, os papas, todo o clero dizia: não, sem nós vocês não chegarão a Deus. E Jesus é quem nos leva a Deus. Sem Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o que diz a reforma, é o que diz a Bíblia Sagrada.